Olá pessoal, alunos, boa tarde. Vou esperar chegar um pessoal para que eu possa passar as informações de forma que vocês entendam o que eu tenho para falar e que todos participem, né? Vou iniciar falando de tecnologia, que é mais genérico, tecnologia e inovação. Na segunda-feira foi postado as novas tarefas para a semana que vai de 22 a 26 ou 27 de junho. E o pessoal tem me procurado pelo WhatsApp e alguns pelo Classroom mesmo, dizendo que as atividades estão repetidas. Então eu vou explicar aqui para que não se saia pensando de forma errada. Não estão repetidas. A questão é a seguinte: em maio, junho, né, na passagem de maio para junho, quando começou-se a oficializar a postagem de tarefas e o recebimento delas com respostas pelo Classroom ou outros meios de uma forma mais oficial e mais constante, muitas, por exemplo, eu tenho salas inteiras para tecnologia e inovação e projeto de vida que não me entregaram praticamente nada, dois alunos entregaram. Como tem outras que o povo, os alunos, entregaram bastante trabalhos, né? Como é semanal, né? Como a própria direção de ensino já indicou, existe uma planilha para a presença de vocês. Então, através do acesso e entrega dessas tarefas, dessas atividades, é que eu vou marcar a presença de vocês lá na planilha, assim como os outros professores também devem fazer. Porém, por exemplo, como não houve uma adesão logo de início e havia também uma confusão com o e-mail, que tinha o Classroom que o professor tinha criado, com o e-mail particular, tinha o Classroom e foi entrando, foi se oficializando e passando tanto o e-mail dos alunos como o e-mail dos professores para as salas institucional, né, o RA do aluno. Então, muita gente ficou de fora, né? Não só porque alguns alunos não se deram o trabalho de fazer, mas sim porque ficaram de fora desse sistema. E agora estão me procurando. Então, eu postei lá no grupo de WhatsApp, avisos também eu fiz no Classroom, que eu vou estar aceitando todas, embora elas tenham datas para serem entregues, geralmente semanais ou quinzenais, eu estou aceitando todas as atividades. Eu não fiz a redação de início lá, tecnologia e inovação pós-pandemia, que eu pedi lá pro pessoal. Pode entregar, não tem problema. O que eu não vou conseguir é mudar o sistema de presença de semanal de vocês com a entrega dessas atividades. O que eu posso, por exemplo, a semana de 22 a 26, 27, falando do sábado, 27, eu posso colocar a presença para vocês se você acessou essa semana. Você acessou, então eu posso colocar a presença semanal para você lá. Por exemplo, se é do terceiro B, terceiro A, terceiro C, segundo C, acessou, pegou a tarefa, cumpriu e me entregou durante essa semana, então você vai ter a presença lá semanal. Embora é meio estranho, né? Você falar de estar passando tarefa à distância, recebendo, corrigindo e ter presença. Mas enfim, isso é com a secretaria.
Porém, para fechar as notas de vocês que eu estou pedindo para fechar, até do primeiro bimestre mesmo, que ficou um resquício aí, eu estou aceitando sim, redação, todo o trabalho que vocês, alunos, encontrarem lá, falar, mas é de maio, final de abril, que fosse, você pode fazer e me entregar lá mesmo. Vai vir um e-mail para mim dizendo que foi entregue com atraso tudo, mas eu estou considerando de qualquer forma. O que vale para mim é que você tem acesso ao material, execute a tarefa, que as tarefas não são tarefas difíceis, né? Em sociologia mesmo, eu lanço no máximo 5 questões, às vezes 2 questões por tarefa, que é já para ver se o aluno, se você entendeu o que eu estou postando lá, o que eu estou passando como conteúdo de sociologia. O mesmo é de tecnologia e inovação, e para o projeto de vida a mesmíssima coisa. Não há diferenças entre o método de postagem e recebimento das tarefas. Então o pessoal fica perguntando para mim muitas vezes por que eu posto, por exemplo, entra a matéria de madrugada. Não é, está programado para segunda-feira, né? Então se entra meia-noite, meia-noite e 15, meia-noite e meia, mais uma vez eu vou dizer aqui, você não é obrigado a abrir seu e-mail à meia-noite de domingo para segunda e fazer as tarefas, nem mesmo olhar, né? Você vai olhar o seu e-mail quando? Espera-se que você abra o seu e-mail, né, de aluno lá na segunda, que seria, por exemplo, você teria aula das 7 a meio-dia e tanto, é nesse horário. Mas tem gente que vai preferir abrir à tarde, à noite, no outro dia, não sei. Não é porque chegou no e-mail que você tem que abrir e fazer, tá? Porque na grande maioria das vezes, e a maioria do material que eu recebo, por enquanto, está sendo com atraso. Então não tem por que achar que chegou o e-mail lá avisando que entrou um texto de sociologia com questionário, que você tem que abrir o e-mail naquele instante e fazer. É lógico que quem tem notificações ativadas para o e-mail, não sei como que tá o de vocês, no meu caso é assim, anuncia que chegou o e-mail, mas nem por isso eu também vou, por exemplo, se me chegar às 2 horas da manhã um e-mail que o aluno entregou naquele horário, vai que é o tempo que ele tem para entregar, né? Não teve outro tempo, foi lá, fez às 2 horas da manhã, enviou ao professor, corrigir. Eu vou abrir às 2 horas da manhã e vou corrigir aquele horário. Muitas vezes acontece porque eu trabalho até tarde, minha esposa trabalha até tarde. Então a gente acaba ali vendo, já corrigindo, já devolve e acabou. Mas não que eu vá abrir, por exemplo, se eu estiver fazendo qualquer... chegou notificação. Eu vou abrir e vou corrigir naquele momento. Posso fazer isso amanhã, no sábado, quando eu programei para corrigir as questões. A única coisa assim, que eu mais fico à disposição no Classroom, assim, que chega muito e-mail com dúvida. Ah, não entendi, professor. Essa questão aqui é só para ler, é só para assistir o vídeo. Isso aí eu faço mais constante. Mas isso o aluno primeiro pergunta, né? Eu não saio de forma alguma divulgando respostas sem haver as perguntas, sem acontecer as perguntas primeiro. Fora isso, eu já deixo claro, você não tem que fazer nada a hora que chega o e-mail, né? Até porque esse método que o governo está implantando aí, adiantando por causa da pandemia, esse método de ensino, né? Que quer queira ou não, é a distância, né? Muitos falam, mas não é ensino à distância. É à distância. Porque eu não estou mais na sala de aula com vocês todos os dias. Vocês concordam comigo? Aliás, dia nenhum, né? Desde que, sei lá, fui lá para 18, 20 de março que parou-se as aulas presenciais, o contato que eu tenho com os meus alunos é através da internet. Classroom, WhatsApp, alguns no Facebook. Vocês que fazem parte desse grupo, foram adicionados nesse grupo. Alguns colegas professores também que fazem parte do grupo. E eu não vi mais ninguém. Nem diretor, nem coordenador, nem colegas professores, nem aluno. Então é totalmente à distância, né? As nossas tarefas para com a coordenação, com as coordenadoras pedagógicas, também é à distância. Então como é que você vai dizer que isso não é à distância? Que não é um EAD? Não é na forma de formulários, de esquemas de provas, né? Como no EAD de faculdade, das universidades, você tem pelo menos uma prova presencial, que nem sempre é tão presencial assim, porque você chega lá, eles abrem uma máquina de computador para você, com o esquema todo lá, você mexe ali naquele tempo e acabou.
Você não tem acesso à internet, é nada para responder. Então, nem isso ainda, até isso está se acabando. Aquela prova presencial que você antes fazia lá a caneta na Universidade de AD. A cada 3 meses, de mês em mês, enfim. Então, é a distância sim, tá? O que não tem, o que não existe é o rigor da prova, da pontuação da prova, né? Se eu dou um questionário para vocês, eu considero uma tarefa pontuada. Por quê? Eu vou anotar e isso vai para o diário contribuir, até com a nota final. Por quê? Eu não tenho como prestar um exame presencial com vocês, né? Imprimir um provão e fazer com sociologia ou outra disciplina. Então, é a distância sim, tá? É a distância. E a distância é uma das vantagens do ensino à distância, não que isso vá continuar, mas futuramente alguém for fazer alguma faculdade à distância, é essa, você faz a hora que você quer. Não existe presente, não existe. Não existe isso à distância. Então essa é uma das vantagens, né? Agora, ninguém é obrigado a fazer isso às 2, 3 horas da manhã, a hora que chega a atividade, que entra a atividade, que às vezes eu programo lá para segunda-feira, para terça-feira, então ela vai entrar naquele horário que está programado. Não significa que você tem que fazer naquele horário que chegou, mas sim no período que tem. Geralmente é 15 ou mais dias para que a tarefa seja respondida. Então, acho que tecnologia e inovação, então, a gente vai encerrando e eu só vou frisando que é o mesmo esquema. Às vezes o vídeo que tem do segundo ano é o mesmo do terceiro e é o mesmo do primeiro. Há alguma diferença com o nono ano. Então, com o nono ano em tecnologia e inovação, há uma diferença, mas não é uma diferença de conteúdo, é uma diferença de esquema, de como você coloca primeiro uma coisa, depois outra, então muda um pouco. Mas no geral, tecnologia e inovação é praticamente a mesma coisa do nono ao terceiro ano do médio, do nono do fundamental ao terceiro do médio. Não tem grande diferença. Por isso, às vezes, um vídeo muda o professor, ou às vezes é o mesmo professor lá do centro de mídia que fala a mesma coisa para o segundo e para o terceiro e para o primeiro. Então, o mesmo vídeo pode servir para os 3 anos, principalmente no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Então, mas isso aqui o vídeo é do segundo ano, eu sou do terceiro. Não tem problema. Se você for lá no YouTube, no centro de mídias, e pegar o do terceiro, é o mesmo professor, a mesma história. E o caderno do aluno, né? O caderno do aluno é a prova máxima disso. Com sociologia, o pessoal está encontrando um pouquinho de dificuldade. Tem me relatado através do Classroom e no WhatsApp um pouco de dificuldade para o entendimento dessa questão que começa no tópico o ser humano, como o ser humano pode viver em sociedade, né? Tratando de como se formam as sociedades e por que elas se formam, né? O que propicia que o ser humano viva em grupos, em sociedade. E já adiantado segunda, terceira semana, que eu vou para solidariedade orgânica e mecânica. Eu já postei um vídeo aqui, live inclusive, explicando, mas o pessoal está tendo um pouco de dificuldade e não é para menos. Você fala em solidariedade, você imagina logo que seja uma solidariedade cristã, aquela solidariedade que seria eu, por exemplo, com pena de alguém que ficou doente, vamos supor, adquiriu aí esse Covid, e eu vou visitá-lo no hospital em solidariedade por ele estar doente. E não é dessa solidariedade que Durkheim fala em seu livro, publicado lá pelo ano de 1800 e alguma coisa, chamado Da Divisão do Trabalho Social, né? E ele entende, agora eu já estou passando para a explicação, tá? Para aqueles que disseram que não entenderam essa questão da solidariedade mecânica e orgânica. Ele entende o seguinte, que o que diferencia e o que provoca uma e outra é justamente a divisão do trabalho. Que nas sociedades pré-capitalista,
onde o trabalho ele não tinha tantas divisões, né? O cara ele construía um móvel, ele ia desde lá da árvore, né, com o machado, cortava a árvore, fazia o carregamento dessa madeira, cortava em tábuas, em seja lá que for que ele precisasse. Dali ele fazia todo aquele trabalho, ele tinha que secar a madeira, ele tinha que desenhar o móvel, cortar, construir, dar acabamento, pintar, envernizar, sei lá como é que era feito. E ele não passava. Hoje você vai ter lá o cara que corta madeira, né, indevidamente na Amazônia. E tem o cara que transporta essa madeira, tem o cara que armazena e depois vende para as oficinas que constrói, que fazem os móveis, né? Depois vai passar pela mão do cara que arquiteta lá a decoração do ambiente em que se move, enfim, até chegar no produto final e ir para a loja ou para a casa do cliente que encomendou. Na visão do Émile Durkheim, é isso que gera uma e outra. A mecânica no passado, no pré-capitalismo, nas sociedades pré-capitalistas, onde o trabalho era feito assim, né? Da árvore, do plantio da árvore ao móvel pronto. E hoje, na sociedade capitalista, ou chamada sociedades modernas, onde tudo isso é dividido. Como eu falei, tem um que planta, tem um que corta, tem um que carrega, tem outro que transporta, e assim vai até chegar no produto final. Essa solidariedade que o Durkheim fala, tanto da mecânica como da orgânica, não é a solidariedade cristã. Aquela que eu tô com pena de alguém e vou lá em solidariedade. Ah, ele foi preso, eu vou lá visitá-lo em solidariedade. Ou ele está doente, eu vou no hospital. Não é essa solidariedade. É aquela que traz a coesão social, tanto que no passado, nas sociedades pré-capitalistas ou no regime feudal, como nas sociedades modernas. E elas se dão por diferentes modos, justamente pela divisão do trabalho. Como que você encara então a solidariedade mecânica que não é a cristã no pré-capitalismo, nas sociedades pré-capitalistas? Você vai perceber que o cara não tinha tanta solidariedade, era meio mecânica, porque os julgamentos eram dados por tradições, né? A coesão, para que se conseguisse viver em grupo, se dava. Eles eram muito mais punitivos do que hoje, embora nós vivemos numa sociedade em que ainda existe esse rancor de vingança, mas a punição era muito assim, presa à tradição, aos costumes, né? Quando a pessoa era julgada e condenada. E a solidariedade ela se dava da mesma forma, era muito individual. Então eu não precisava do cara que ia carregar madeira para mim, eu não precisava do cara que ia cortar a madeira, plantar ou pintar, invernizar, desenhar. Eu fazia tudo. Então eu não tinha essa colaboração. Essa colaboração, que não é cristã, é por necessidade, é por coesão, para que as partes possam conviver, é que fez Durkheim chamar de solidariedade. Então eu sou solidário com um cara que vai construir móveis lá em São Paulo, transportando a madeira da Amazônia para ele lá, para a loja que vai revender. E antes não existia isso. É dessa solidariedade que Durkheim fala. Então a pergunta final para vocês nessa parte da disciplina de sociologia seria: o que é solidariedade mecânica? O que é solidariedade orgânica? Você entendeu? É só. Uma vez que você entendeu isso, essa fase está superada. Façamos os testes das formas que se pede, que o ritual pede, mas no fundo é isso. Você entendeu o que é solidariedade mecânica e o que é solidariedade orgânica dentro do tópico o ser humano em sociedade, por que ele vive. E a solidariedade mecânica e orgânica explica isso em tempos diferentes, né? Como que a turma vivia no passado, no pré-capitalismo,
nas sociedades pré-capitalista feudal e como que vive hoje. Qual é a solidariedade que eu presto? Eu costumo citar, como muitos professores citam, a greve dos caminhoneiros na nossa atual, na orgânica, que é a solidariedade de hoje. Teve uma greve de caminhoneiros, se eu não me engano, em 2018, que parou o mecanismo da sociedade. Então não tinha transporte de combustível, não tinha transporte de alimentos, já começava a faltar alimentos nos mercados, a própria gasolina para o transporte nos postos, né? E você vê que interrompeu, né? Paralisou o mecanismo da sociedade. Não havia mais aquela coesão. Não funcionava naquele ritmo esperado, normal, né? Fluindo a sociedade. O que transporta, o que vende, o que repassa, o que constrói, não funcionava. Parou o transporte no país, parou praticamente a sociedade de funcionar no seu sentido econômico, financeiro e de trabalho. Basicamente é isso. Eu acho que tem vídeo lá no Classroom de outros professores do YouTube e que também explicam isso de forma um pouco mais complexa, mas também de forma muito legal, muito bacana de se ver e se entender. Né? Se houver ainda mais alguma dúvida, vocês podem estar postando aí embaixo desse vídeo, que vai ficar aqui no grupo, ou podem também fazer perguntas lá pelo Classroom, tá bom? Eu criei um grupo também no WhatsApp para que vocês fizessem, para mim postar os informes, né, que precisam passar para vocês e tal. Mas com o tempo a tendência, assim, enquanto continuar a pandemia, enquanto as aulas forem à distância, né, for online, como eles gostam de chamar, com o tempo a gente vai deixando o WhatsApp e vai se praticando mais no Classroom, dúvida, pergunta. A própria aula pode passar daqui do vídeo aula, né? Essas explicações, esses informes, né? Não é bem uma vídeo aula, mais umas orientações, pode passar diretamente para o Classroom. Eu não sei se lá existe condição de fazer ao vivo, mas eu sei que tem como postar vídeos prontos, né? Então é isso aí. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né, no momento. E eu acho que essa semana a gente encerra esse assunto de solidariedade mecânica e orgânica, né? E vamos adiante dentro do tópico o que faz com que o ser humano viva em sociedades, em grupos, né? Daqui para frente nós vamos trabalhar isso com outros itens que estão contidos nesse tópico do ser humano em sociedade, tá? Eu acho que é só. Se tiver mais alguma coisa que eu tenha esquecido, coloque aí embaixo na publicação do vídeo, que eu vou aos poucos respondendo. Então pode mandar lá mesmo no Classroom por e-mail sobre essa questão da solidariedade mecânica e orgânica, ou sobre a questão da disciplina tecnologia e inovação, ou do projeto de vida. Projeto de vida fica aí para vocês também responder algumas questões, para quem tem projeto de vida comigo. E é o mesmo esquema do tecnologia e inovação. Eu trabalho o caderno do aluno através do livro do caderno do professor, para que vocês possam acompanhar também as aulas do Centro de Mídia, né? O Centro de Mídia, esse tópico, por exemplo, de sociologia, eu estou acompanhando no livro, o caderno do aluno, e provavelmente o Centro de Mídia está postando aulas de sociologia sobre esse assunto. É mais uma ferramenta, um mecanismo que pode ser assistido inclusive pela TV Cultura, que vocês têm para poder usar e se beneficiar nesse tempo que a gente está em casa e que não podemos ter aula presenciais. Então vocês vão utilizando todas as ferramentas possíveis, desde o WhatsApp, o Classroom, como a própria TV, né? Se tem dificuldade, às vezes a internet não está muito legal, você pode assistir na TV. Tem um calendário com a programação. Aí você tem matemática, português, para ensino médio, ensino fundamental. Vocês podem estar assistindo, porque eu estou acompanhando também o livro do aluno, né? Que trata justamente do ser humano e sociedade, e eu vou desenvolvendo os tópicos. A primeira aula desse bimestre
foi justamente do livro. Baixei o livro para vocês lá no Classroom para que vocês pudessem acompanhar e seguindo em diante. Tem mais um pessoalzinho aí. Acho que não tem mais ninguém aí, né? O vídeo tá aí, né? Quem for assistindo aí em outros horários que não puderam assistir agora, vão colocando suas dúvidas aí. Não tem problema que o vídeo acabou, que ficou postado, não tem problema nenhum. Pode colocar as dúvidas conforme vocês assistirem. E que na medida do possível eu vou respondendo aqui. E pode mandar lá também, tá? Eu procuro responder todas as questões, todas as dúvidas, independente se elas sobre a questão específica da disciplina, sobre o conteúdo da disciplina, ou se é sobre como acessar, por exemplo, o Classroom, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Eu continuo lá no Classroom agora corrigindo umas atividades que chegaram à tarde, fazendo a devolutiva para vocês e estou à disposição, tá? Uma boa tarde a todos e bom estudo para todos também. Tchau, pessoal.